Prometeu, Orfeu ou Narciso? Qual caminho você escolhe? A mitologia grega, com todos os seus deuses, semideuses, monstros, heróis imortais, oferece arquétipos profundos que permeiam a experiência humana através dos séculos. Entre essas figuras imponentes, Prometeu, Orfeu e Narciso destacam-se em minha mente como representações de diferentes posturas diante a vida, do destino e das relações com o mundo e com o próximo. Suas histórias, embora antigas, continuam a nos provocar e refletir sobre nossas próprias escolhas e a maneira como encaramos a existência. Prometeu, o titã, cujo nome significa aquele que prevê, é o símbolo máximo da transgressão em prol do bem-estar alheio. Sua história é de um ato de rebeldia contra a tirania divina. Ao ver a humanidade desamparada, sem o conhecimento necessário para prosperar, Prometeu desafiou o próprio Zeus, roubando o fogo sagrado do Olimpo e entregando-o aos mortais. Esse fogo não era apenas uma fonte de calor e luz, mas a centelha da civilização como um todo, da arte e da ciência, que permitiu aos humanos desenvolverem-se e se distinguirem dos outros animais. O castigo de Prometeu foi exemplar e cruel. Acorrentado a um rochedo no Cáucaso, teve seu fígado devorado diariamente por uma águia, apenas para que ele se regenerasse durante a noite em um ciclo eterno de sofrimento. No entanto, ainda assim Prometeu nunca se arrependeu de seu ato, mantendo a sua dignidade e sua convicção de que agiu por amor à humanidade. Ele representa, então, a coragem de desafiar o status quo, de quebrar regras estabelecidas quando a injustiça clama por uma ação, mesmo que isso signifique um sacrifício pessoal imenso. A figura de Prometeu nos questiona até que ponto estamos dispostos a transgredir para defender aquilo em que acreditamos, para lutar por um bem maior, mesmo que o preço seja alto. Agora Orfeu, o lendário músico e poeta, filho de Apolo e da musa Calíope, personifica a negociação com o destino e a tentativa de reverter o irrevogável através da arte e da persuasão. Sua lira, conforme a lenda, possuía um poder tão grande que encantava não apenas humanos e animais selvagens, mas até mesmo árvores e rochas. A tragédia de Orfeu começa com a morte prematura de sua amada Eurídice, picada por uma serpente. Desolado, Orfeu então decide descer ao Hades, o reino dos mortos, da escuridão, para implorar a Hades e Perséfone o retorno de Eurídice. Com a sua música e canto, ele sensibiliza os corações dos deuses do submundo que, comovidos, concedem o seu pedido, mas com uma única e inescapável condição peremptória. Orfeu não deveria olhar para trás enquanto Eurídice o seguia de volta ao mundo dos vivos, até que ambos estivessem sob a luz do sol. Em um momento de fraqueza, de dúvida e de ansiedade, Orfeu falha, virando-se antes da hora e perdendo Eurídice para sempre. A história de Orfeu é, então, uma lembrança da fragilidade da negociação e da inevitabilidade de certas perdas. Ele tentou barganhar com o destino, usando a sua arte como moeda e quase conseguiu. Orfeu nos mostra que a esperança, por meio da persistência, da beleza e a capacidade de tocar o outro, pode alterar o curso das coisas. Contudo, também nos alerta sobre as consequências de nossas falhas e a importância da confiança e da paciência. Como nos comportamos quando o destino nos impõe uma perda? Tentamos negociar ou aceitamos simplesmente o inevitável? E por último, Narciso, o desprezo pelo outro e a obsessão pelo eu. Narciso, um jovem de beleza incomparável, representa o desprezo pelo que se difere dele e a perigosa armadilha da autoobsessão. Sua beleza era tamanha que todos que o viam se apaixonavam, mas ele rejeitava a todos, incluindo a ninfa Eco, que por um castigo de Hera só podia repetir as últimas palavras que ouvia. O desprezo e a soberba de Narciso sobre a ninfa Eco e por todos os que realmente o amavam levou Nêmesis, a deusa da vingança, a puni-lo.
Narciso foi levado a um lago de águas límpidas e, ao ver seu próprio reflexo, apaixonou-se perdidamente pela imagem que via, sem perceber que era ele mesmo. Daí, incapaz de se afastar ou de tocar o objeto do seu desejo, ele definhou à beira do lago, consumido por um amor impossível até morrer. Em seu lugar, nasceu uma flor, inclusive, que hoje leva o seu nome. Resta claro, então, que o mito de Narciso é uma crítica contundente ao egocentrismo e à incapacidade de reconhecer e de valorizar o outro. Ele ilustra como a fixação em si mesmo pode levar à solidão e à destruição, impedindo qualquer conexão genuína com o mundo exterior. Ou seja, em um mundo cada vez mais conectado, porém paradoxalmente isolado, a figura de Narciso ganha uma relevância nova. As redes sociais, por exemplo, podem potencializar essa busca incessante pela autoimagem e pela validação externa, transformando a vida em um espelho onde só se busca o próprio reflexo. Narciso nos força então a questionar até que ponto o nosso amor próprio se transforma em algo doentio, em vaidade e desprezo pelo diferente. Conseguimos enxergar e valorizar o outro ou estamos presos ao nosso próprio reflexo? Tudo isso nos leva a um imenso labirinto de escolhas. Prometeu, Orfeu e Narciso não são apenas sombras e figuras do passado grego. Eles são os batimentos cardíacos de nossas próprias dúvidas existenciais que nos perseguem ao longo de nossas vidas. Cada um deles habita um canto das nossas almas, esperando aí o momento em que a vida nos exige uma postura. Prometeu nos convoca nos momentos de indignação. Ele é a voz que sussurra quando o mundo parece injusto, incitando-nos a roubar o fogo das certezas estagnadas para iluminar a escuridão do desamparo alheio. Ou seja, ser Prometeu é aceitar o fígado devorado, a angústia, a crítica, o cansaço e em troca da glória silenciosa de ter feito a diferença. Você é aquele que ousa quebrar as correntes do sempre foi assim para oferecer calor a quem treme no frio da indiferença? Já Orfeu nos habita quando a dor da perda nos bate à porta e se torna insuportável. Ele é a nossa capacidade de transformar o luto em melodia, de tentar convencer o destino a nos devolver o que o tempo levou. É aquele que nos faz tentar negociar. Mas Orfeu também é o nosso medo, é a nossa incapacidade de confiar no invisível, a urgência e a curiosidade de olhar para trás e conferir se o amor ainda nos segue, apenas para vê-lo desvanecer entre os dedos por nossa própria impaciência. Você é aquele que caminha pela penumbra da vida tentando negociar com o inevitável através da beleza, mas lutando contra a própria desconfiança? E Narciso? Bom, Narciso é o espelho que nos seduz em cada tela, em cada busca por aprovação. Ele é a tentação de nos fecharmos em uma redoma de vidro, onde apenas o que nos reflete é digno de nota. É o desprezo total e absoluto pelo outro, aquele que é indiferente, que nos desafia, que nos retira do centro do universo. Ser Narciso, portanto, é viver uma paixão estéril, onde o amor não transborda, mas se afoga na própria superfície. Você tem coragem de desviar o olhar do seu próprio reflexo para enxergar o rosto real e muitas vezes imperfeito de quem caminha ao seu lado? A vida, pessoal, não nos pede para sermos apenas um desses mitos. Somos em dias e momentos alternados, em segundos, em minutos, em horas diferentes, tanto o herói acorrentado quanto o músico melancólico e ainda o jovem fascinado pela própria imagem. O desafio poético da existência não se constitui da escolha de uma única máscara, mas de reconhecer quando estamos nos afogando no lago de Narciso, ou quando estamos perdendo o que amamos por falta de fé, como Orfeu, ou quando estamos deixando o fogo apagar por medo do castigo de Zeus, como vemos lá na história de Prometeu. Encarar a vida é saber que o fogo de Prometeu só aquece se for compartilhado.
que a música de Orfeu só faz sentido se houver alguém para ouvi-la no mundo da luz e do amor sincero. E que Narciso só encontra realmente a paz quando percebe que a verdadeira beleza não está no que ele vê, mas na forma como ele se permite ser visto pelo outro. Como é que você se comporta quando o silêncio da montanha, a escuridão do Hades ou o brilho do lago o chamam? Como é que você encara a vida? Tal qual uma regra a ser quebrada, um acordo a ser feito ou uma imagem a ser adorada? A resposta, fica a dica, não está escrita nas estrelas ou lá em cima no Olimpo, mas no rastro do fogo, da música ou das pétalas que você deixa pelo caminho. É isso.